Hum, Boa noite. Boa noite, estamos nós aqui novamente com mais uma live. Hoje a nossa live a gente vai estar falando aqui o que o PSOL quer para o movimento LGBT. Tenho a presença aqui da Adriana, né, que é a vice da nossa chapa e nossa pré-candidata. Boa noite. Eu estou presente aqui como Adriano, pré-candidato a prefeito. Maria Helena, presidenta nossa do partido. Guilherme Veiga, militante também do PT, do PSOL. Opa! E o nosso camarada aí de Santa Bárbara também do PSOL, Bernô. Boa noite. Então, gente, como a gente tem falado aqui em todas as lives, né? Nós começamos conversar sobre o assunto, tudo, e nós temos sempre uma pessoa aí fazendo a ata, porque todo assunto que a gente trata aqui na live, nós vamos estar colocando no nosso plano de governo. Então, a gente não está aqui só para falar, não. Não, nós queremos debater o assunto, queremos levar esses assuntos que são muito sérios para a sociedade americanense, e no caso de hoje, nem americanense, né? É muito sério para a sociedade em geral, e vamos colocar as questões que resolverão os problemas dessas questões que nós estamos discutindo no nosso plano de governo. Adriana? Boa noite, pessoal. Que felicidade hoje. É uma live muito importante, na minha opinião, porque a Americana carece dessa discussão e dessa troca de ideias. Então, é a Americana que nós queremos para a população LGBTQIA+, uma população cujas lutas sofrem o apagamento. Então, muita felicidade, porque hoje também é um dia muito especial no nosso calendário de lutas. Creio que a Maria Helena vai falar sobre este dia de luta. E seria, entre outras coisas que falaremos hoje, né? Mas das políticas públicas que precisam ser feitas para essa população. Então, nós podemos passar agora para a apresentação dos nossos convidados. Lembrando que todas as quartas-feiras estamos aqui conversando sobre algo importante para o nosso plano de governo. Vocês façam suas perguntas. Hoje é um dia muito interessante para sanar dúvidas, para dar opiniões, para participar. Já estou vendo um monte de gente nos assistindo. Então, vamos passar para as apresentações. O Bernardo vai se apresentar para a gente. Boa noite, gente. Eu sou o Bernardo, vulgo Bernô, né? Participo aí do PSOL já há mais de um ano. Faço parte do GT LGBT. Trabalho aí como operador de telemarketing, né? E vou falar um pouco sobre a luta trans, né? E os assuntos aí da nossa pauta da causa trans. Que joia. Então, agora a MH, nossa presidenta, vai se apresentar. Boa noite, camaradas. Bom, meu nome é Maria Helena, eu sou, por favor, me chamar de MH, eu estou presidenta do PSOL, sou advogada, faço da minha profissão a minha militância, e da minha militância, de certa forma, a minha profissão, luto pelo espaço dos LGBTs também dentro da advocacia, mas aqui hoje saudando esse projeto, esse comprometimento do PSOL de Americana realmente com a nossa pauta e nos fazendo representar, não apenas nos representando. Muito bem. Agora o Gui Veiga vai se apresentar. Boa noite a todas, todos e todos. Meu nome é Guilherme Veiga, eu sou graduando em Letras aqui da Faculdade de Americana, sou militante LGBT, participo também do GT, aqui do PSOL de Americana, e também pesquiso bastante as questões de gênero. É isso aí. Esse pessoal, eles colaboraram muito para eu ampliar os meus conhecimentos. Já disse, a luta LGBT, a história sofre o apagamento, assim como o apagamento de
de outras minorias em direitos. Adriano, você quer dar aí algumas boas noites para a gente? Sim. Vamos começar já aqui, que, como sempre, não para, né? A Denise Moreira está aqui com a gente, nosso pré-candidato, o vereador Marcos Neves, nosso pré-candidato Joilson, outro pré-candidato, Bruno Canova, também está aqui, todos eles dando boa noite. O Murilo, a Emily, o Davi, nosso camarada Davi, a Rafaela sempre com a gente, a Gisele, que abriu também, Thalita, o Ricardo Filho e a nossa pré-candidata Denise Ramos. Adriana, com você. É isso aí, eu estava aqui só ticando. Todas essas pessoas queridas estão conosco novamente hoje. Nós teremos as explanações dos nossos convidados, e enquanto eles vão fazendo as suas explanações, vocês podem ir mandando perguntas que serão muito importantes para a gente, para que, de repente, a dúvida de uma pessoa vai abarcar a dúvida de muitas pessoas, ou às vezes a pessoa nem levantou esse questionamento e fica um aprendizado enorme, né? Sem falar que esta live está sendo redigida por uma ata, que ela vai colaborar com o nosso plano de governo também. Boa noite para minha amiga Nilza, querida, que está sempre conosco também, Fernando Alves, a Renata com a gente, a Mafer também. Muito feliz a gente fica quando vê essas pessoas voltarem à nossa conversa e se interessarem. Então, para começar, quem vai começar a fazer os seus relatos é o Guilherme. Não, aliás, desculpa, é o Bernardo. O Bernardo vai falar sobre as vidas trans no interior, né? Questões de trabalho, saúde e o que mais ele quiser. Por favor, Bernardo. Obrigada, Adriana. Eu quero agradecer primeiro o convite, né, do partido. E aí, né, conforme alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou dissertando aí também para quem quiser tirar algumas dúvidas, tá? Mas, primeiramente, falando aí da causa trans, né, acho que grande parte sabe daí dos preconceitos, né, que a classe LGBT sofre, e também, principalmente, do pessoal trans, né, a gente sabe que a questão de trabalho, questão de saúde, educação, a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso, né, muitas vezes. O trabalho, gente, a gente tem uma taxa de desemprego muito grande, tá? A maioria, 90% das pessoas trans, elas estão na prostituição, né? Que muitas vezes é o local aí que tem, como que eu posso dizer? Que tem abraçado, né, as pessoas trans, né? Onde a gente acaba tendo refúgio aí para poder ter o seu sustento, né, ter condições de vida, né, de poder ter acesso a dinheiro, para poder se sustentar, né, onde muitas pessoas trans, infelizmente, têm achado a sua fonte de renda. Então, grande parte aí das empresas, elas muitas vezes têm uma certa ignorância mesmo, né, para ter acesso a essas pessoas, para poder fazer processos seletivos, né, para estar empregando, né, a empregabilidade trans, as empresas grandes têm tido muita dificuldade. A gente vê aí pequenos empresários, né, começando a ter acesso a abrir vagas também para essas pessoas trans. Tem alguns locais, né, que a gente consegue ter vagas, né, tem o Transempregos, que é um canal, não sei se eu poderia falar aqui, desculpa se eu não posso, mas é uma página que a gente tem acesso, né, a vagas de emprego, a empresas que disponibilizam vagas de emprego para pessoas trans, né, que já é um local para que nós possamos ter um acesso maior aí para empregabilidade das pessoas trans. Aí na questão de Americana em si, eu vejo uma grande falta, né, desse acesso. Não conheço, se tiver alguém que conheça, mas não conheço empresas que façam essa empregabilidade para pessoas trans, tá? E
é o que eu tenho sentido uma falta também em relação a isso. A saúde, a acessibilidade, assim, a um ambulatório, né, principalmente não só para as pessoas trans em questão de transição, né, a gente precisa de um acompanhamento de endocrinologista, psicólogos, né, cirurgiões para cirurgias de quem quer fazer, né, a sua cirurgia de resignação, desculpa se eu falei errado, é muito difícil, e também para retirada de mama para homens trans, acompanhamento de ginecologista para homens trans, né, a gente tem uma falta aí na rede pública geral, né, não só na questão de Americana, mas em Americana eu sinto, assim, falta de um ambulatório, tá? Em Santa Bárbara a gente tem um acesso a endocrinologista, tem um acompanhamento, né? E em Americana eu não tenho conhecimento desse acompanhamento. Então seria ótimo, né, que tivesse um acesso ao ambulatório LGBT para trazer não só esses acompanhamentos, mas também palestras, né, a questão da prevenção de DST e AIDS para as pessoas LGBT e também, né, na gama total. Mas eu sinto principalmente essa falta, assim, desse ambulatório e do acompanhamento para as pessoas trans aí da região de Americana. A questão da educação, que a gente sabe que, principalmente quando nós temos aí crianças trans, né, que é mais complicado esse acompanhamento profissional, né, de ter não sei se de repente até talvez um psicólogo, né, juntamente com a escola, trabalhando isso já desde de pequeno, né, não só para a questão de um acompanhamento para a desculpa, gente, um acompanhamento para a questão de saúde, né, dessa criança, né, e psicológico também, mas para a questão do psicólogo para esse acompanhamento durante o período escolar, né, a gente sabe que a escola, ela tem sido um dos períodos mais cruéis, assim, com as crianças LGBT, principalmente, né, crianças e adolescentes LGBT, é uma fase que a gente tem uma quantidade de abandono escolar muito grande, né, porque às vezes realmente a criança, o adolescente, né, ou até a família acaba tirando, né, essa criança, esse adolescente da escola, por uma questão de bullying, né, por questão de não termos acesso também à informação, né, antigamente, agora a gente tem bem mais, né, para as pessoas se interarem sobre o assunto, para você saber quando que você está sendo, né, transfóbico, homofóbico. Então agora a gente tem um acesso maior para se inteirar, né, para que nós possamos deixar de ter uma certa ignorância no assunto. Então a gente tem que trabalhar bastante isso também da evasão escolar. Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Bernardo, tem perguntas já, mas eu acho que a gente poderia depois fazer os blocos de perguntas. Certo, certo. Mas interessantíssimo os questionamentos que você levantou, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre a média de vida da população trans, por favor. Certo, Adriana. Ó, a expectativa de vida de uma pessoa trans, né, devido aí à violência de gênero, né, a violência com as pessoas LGBT, mas a expectativa de vida em relação às pessoas trans, ela tem sido na faixa de 35 anos, tá? Aí, principalmente na questão de sofrer violência mesmo, tá? A maioria vem de mulheres trans, né? Elas sofrem tem uma violência maior, né? Em questão de violência por parceiros, violência por estar na questão, como eu falei lá no início, né, do trabalho, por estar na prostituição também, tá? Então, por você estar na rua, né, lógico que uma mulher cisgênero que está na prostituição, ela também tem a visibilidade ali para uma violência, né? Mas as mulheres trans, como elas estão
nessa questão de expostas, né, à prostituição, então tem uma alta, assim, de violência, né, então, por essa violência, né, acaba se sendo em torno de 35 anos a expectativa o máximo, assim. Tá certo, então, querido. Você quer falar mais alguma coisa nessa primeira fala aqui? Não, concluí. Beleza, então, agradeço muito. Eu quero passar para o Adriano, porque tem bastante gente aí para ele falar o boa noite. Tô de olho aqui. Já falei, né, do Ricardo Filho, né? Mandou um Sim. boa noite aí, camaradas. O Davi Spiller. Não sei descrever a felicidade que dá ver Maria Helena falar, coerente e aguerrida. Os outros camaradas também, altíssima qualidade. Nossa pré-candidata Denise com a gente, boa noite, companheiros. Sempre com a gente, a Dora Abreu, abraço, Dora. A Aline Almeida com a gente, a Nilza Pedro, que você já falou, nosso camarada Fernando Alves, Mafer Pereira com a gente, Renata Abreu, sempre com a gente, né? A Cirlei Pontes, a Regina Pontes, a Thalita Monteiro, a Lili está aqui com nós hoje, que muito bom. E a Denise tem um comentário aqui, excelente, como seria feito esses... tá. Calma, vou deixar para a pergunta, gente. E tem mais uma pergunta aqui, então vai, Adriana, vamos continuar então. Olha, continuando, dando prosseguimento aqui, mandar um beijo para a Margarete Geraldo, que está sempre conosco também, a Aderi, minha irmã querida, a Rosimeire Diniz, professora, minha amiga, e o Bruno Francisco, nosso camarada, o Denis Carvalho, salve, camarada Denis, e eu pedi para o Bernardo falar sobre a expectativa de vida, porque eu tenho um nó na garganta cada vez que eu ouço isso, mas a gente precisa ter esses incômodos, sim. Quando houve o maior estardalhaço na internet, pela causa da pessoa trans ter direito de ser pai, de ser mãe, eu fiquei pensando, tá certo, é justo, tem que fazer barulho mesmo, mas a pessoa trans não tem direito de ser avô e de ser avó, porque a vida deles termina aos 35 anos. Então, vamos lutar primeiro para acabar com esse número horroroso. Esse número é terrível. Então, deixa a pessoa trans viver. Para de matar nossas companheiras e companheiros. O PSOL Americana tem uma responsabilidade muito grande com a causa LGBTQIA+. Lembrando que Marielle Franco se declarou bissexual, é o nosso orgulho, é a pessoa que virou semente, que a gente não vai deixar morrer. Desculpa, gente, eu fico, assim, muito indignada, eu me emociono, sim, porque é grave demais isso, é muito grave. Mas, prosseguindo, agora nós teremos as explanações da Maria Helena, é isso? Eu fiquei até... A Maria Helena vai falar conosco sobre direitos, sobre a data de hoje, né? O orgulho lésbico, tá certo? Bom, boa noite, camaradas, e saudando de novo esse espaço, saudando esse coletivo maravilhoso que é o PSOL de Americana, quer dizer, um partido que tem a coragem, a bravura de ter uma sapatã como presidenta, não é qualquer um, né? Isso aqui não é representatividade no discurso, né? É um partido efetivamente construído pelas minorias, né? É um partido que realmente está comprometido em mudar a Americana para todos nós. Bom, já fiquei emocionada já, inferno. Hoje começo saudando as mulheres lésbicas do presente, do passado e do futuro, lésbicas futuristas, lésbicas guerreiras, que hoje, no Dia do Orgulho Lésbico, relembram
o Levante do Ferros Bar, que é nosso episódio análogo à revolta de Stonewall, é o marco do surgimento do movimento LGBT no Brasil, que foi liderado por mulheres lésbicas. Então, a minha saudação às mulheres lésbicas de Americana, as mulheres que carregam esse legado. Então, hoje, essa é a minha responsabilidade. Quando a gente fala sobre o direito das mulheres lésbicas, na verdade, o direito da população LGBT, já começou a grande briga para o L vir no começo da letra, em razão da invisibilidade de sermos mulheres e de sermos não heterossexuais. Então, nós sofremos esse apagamento duplo de políticas que não nos consideram, né? E é bem complicado, porque, assim, quando a gente vai falar de estupro, para mulheres lésbicas, a gente fala de estupro corretivo, né? Quando a gente vai falar de violência doméstica, a gente está falando de duas mulheres numa relação, né? Que também existe violência doméstica, mas por muitas vezes sequer é concebido, é abordado, né? Teve essa grande vitória que foi a doação de sangue por homens gays, bissexuais e pessoas trans, mas pensar que para sequer ter uma normativa que proibisse essa doação de sangue, para nós, mulheres lésbicas, essa normativa não existia, mas mesmo assim nós éramos proibidas, então não sequer tem uma norma para ser abolida, é uma prática, né? É uma prática de uma sociedade construída sobre a opressão de um gênero que não é o masculino, a opressão das pessoas que não são cis, a opressão das pessoas que não são heterossexuais. Então, é uma luta, e é uma luta enorme e que começa em qualquer lugar em que nós estivermos. Então, de novo, saudando porque o PSOL de Americana está se propondo a abrir esse espaço, nem que seja chutando a porta, é o que a gente faz de melhor. Bom, e aí a gente tem debatido muito dentro do nosso núcleo LGBT, que a gente fala que é o nosso exército de unicórnios do PSOL, e pensado em como nós podemos construir realmente e como o poder público pode tomar medidas e de certas coisas até muito simples para garantir a nossa inserção. Por exemplo, coisas básicas, cota para pessoas trans em concurso público. Olha que coisa mais simples, não precisa de muita coisa, agregar as cotas étnico-raciais, né? A gente pode falar, por exemplo, em abrir uma delegacia contra crimes de intolerância, ampliando o trabalho mesmo na segurança pública em Americana, investigando esses casos em Americana. Ano passado mesmo teve um assassinato de uma pessoa LGBT e que sequer foi investigado, né? A gente sabe como isso é bastante recorrente aqui na nossa cidade, pessoas que eu conheço, pessoas do meu círculo social, pessoas com quem eu tenho afeto, que já passaram por situações bastante complicadas aqui na nossa cidade, de violência, de agressão, de perseguição, né? Com dificuldade no próprio local de trabalho. A gente precisa, dar força mesmo e criar estruturas municipais de defesa. Passa, inclusive, como o Bernardo muito bem colocou, por a gente pensar políticas de saúde, políticas de educação para combater a intolerância, passa por fazer uma semana de conscientização, passa até mesmo pela realização de uma parada LGBT. Por que não? Porque uma parada nada mais como hoje, dia 19 de agosto, um momento para a gente comemorar, celebrar e valorizar a vida dos LGBTs. O Bernardo bem colocou esse dado muito triste que a Adriana destacou e que realmente parte do nosso coração, que as pessoas trans têm aí uma expectativa de vida de menos de 40 anos, porque são geralmente relegadas à prostituição, são vítimas de violências de quase todos os tipos. E a vida dessas mulheres, a vida desses homens trans, das pessoas trans, a vida das mulheres lésbicas que sobrevivem a episódios de estupro corretivo, a vida dos gays e bissexuais que volta e meia não conseguem inserção em trabalho digno, né? Tudo isso tem que ser celebrado, a nossa sobrevivência. Cada ano que a gente vive, cada feliz aniversário é um marco, é uma reivindicação de resistência,
né? Então, por que não comemorar? Por que não fazermos uma Semana do Orgulho em Americana? Por que não começar a organizar um comitê, um Conselho Municipal do Direito das Pessoas LGBTs? Por que não garantir a presença das pessoas LGBTs no funcionalismo público? Por que não começar a pensar uma cidade que insere mais a população LGBT? Parar de chamar a gente de minoria e reconhecer que as pessoas LGBTs estão em todos os lugares. A gente pode até não ser 90% da população, mas é letra pra caramba para dizer que a gente é só um pouquinho e que não merece atenção. A Americana pode se posicionar e parar, inclusive, de perder jovens que saem dessa cidade, que vão para a capital, que vão para Campinas, que vão para os grandes centros, porque não se sentem seguros, não se sentem acolhidos e não sentem que tem oportunidade aqui, porque vão lá com o seu pirizinho na mão, com o seu currículo vitae, entrega na empresa e não tem acolhimento, não tem, e sofre na escola, sofre no espaço educacional, sofre no ônibus, sofre nas praças, não se sente seguro, não se sente acolhido em Americana. A gente tem condição de institucionalmente, com coragem e compromisso, não só na chapa majoritária, mas também pelo trabalho dos nossos representantes em conselhos e, principalmente, pelos legisladores, começar a pensar programas a longo prazo, programas concretos e com compromisso real, não só discurso, não só vamos fazer festa, vamos fazer política para a população LGBT. Vamos encarar essa cidade conservadora que tem medo do que é diferente, tem medo do trabalhador, tem medo da diversidade, né? Vamos fazer uma Americana para todos, uma Americana que queremos para a população LGBT. Porque no dia do orgulho, eu reafirmo meu orgulho, no dia de orgulho lésbico, eu me reafirmo uma lésbica orgulhosa de presidir o PSOL em Americana, uma lésbica orgulhosa de estar construindo esse projeto e uma lésbica orgulhosa de seguir na luta com camaradas incríveis, como o Bernô, como o Gui, como o nosso vale inteiro lá, que só gente de luta, só gente que tem agregado com a gente. Então, inclusive, fica o meu convite para você, LGBT de Americana, vem construir com a gente o Vale do PSOL de Americana. Vamos fazer e vamos tomar, primeiro, esse partido de assalto e, segundo, essa cidade na pancada. A gente quebra a porta e vamos para o babado, porque Americana é do Vale. É isso, gente. Encerro minha fala. Agradeço, presidenta Maria Helena. É só olhar a participação aqui da nossa live, Maria Helena. É só olhar a participação, que a gente sabe que esse papo de minoria, né, é um papo, na verdade, de uma minoria que quer manter o domínio sobre tudo, né? É um papo, eles que são minoria, nós somos maioria, entendeu? Então, nós temos todas as condições de reverter essa situação. Mas eu vou aqui para o boa noite, porque, como eu disse, o pessoal não para de participar, né? Tá aqui, tem a Rosana Nunes, deu boa noite para a gente, o Bruninho, nosso camarada Bruninho tá aqui, nosso camarada André, camarada que toma conta de tudo aqui para a gente, né? Para a gente conseguir aqui fazer essa live. Rosimeire está com a gente, Aderi Abreu, Margarete Geraldo, Regina Pontes, Thalita. Muito bem pontuado, colega. Acompanhamento na escola é muito importante para a pessoa, família e comunidade escolar. A Lili está aqui com a gente, né? Vamos lá, já falou, o Bruno Canova está com a gente também, a Miriam Amaral. Isso mesmo, Maria Helena, a Americana deve parar de expulsar LGBTs. Vamos lá, Adriana, com você. Tá, joia. A nossa querida Jurema também está conosco, o Sérgio está com a gente, a Ângela, a Regina Abreu, a Carolina, a Ionara, o Marcelo Flores, o Fernando. Então, muita felicidade para nós. A questão da escola é muito importante, sabe por quê? Não existe um parâmetro, não existe uma formação para o tratamento das crianças. Então, todo mundo age por impulso, age impregnado por velhos conceitos, e cada ano a criança passa por um professor diferente, que age de modo diferente. Eu falo porque eu tenho experiência, eu sou professora.
E eu já passei por muitas fases na minha vida, e eu falo que o conhecimento, ele não apenas nos liberta, como ele faz com que a gente trate melhor as pessoas de maneira mais digna e que poupe essas pessoas um sofrimento que não precisa, sabe? Vamos estudar, vamos conhecer, tem muita bibliografia boa que a gente pode até deixar nos comentários para que a gente trate as pessoas com o devido cuidado que as pessoas têm que ter, e não continuemos agindo pelo senso comum. Então, um professor pode matar uma criança, e ninguém mata porque quer, mas a gente tem que sair do senso comum, a gente tem que estudar para parar de cometer certas atrocidades. Agora, nós teremos a fala do Guilherme Veiga. Por favor, Guilherme. Mais uma vez, boa noite a todos, todes e todas. Eu queria começar reforçando o convite da MH, né? Porque o lugar de LGBT também é na política. A gente viveu por muito tempo à parte da política, nos colocaram à parte, nos colocaram à margem da política, e a gente tem que considerar que nossos corpos são políticos. Os corpos das lésbicas, dos gays, dos transexuais, dos bissexuais, nossos corpos são políticos, nosso lugar também é na política, né? E a gente tem que lembrar também que faz pouquíssimo tempo, foi nos anos 90, que a homossexualidade, que na verdade na época se chamava homossexualismo, que é um termo que a gente não usa mais, estava numa lista da OMS como doença. Isso foi retirado nos anos 90, foi ontem, considerada toda a história aí da humanidade. Então agora a gente começou a ser incluído em algumas pautas, mas o nosso lugar sempre foi esse. Quando a gente fala que LGBT é minoria, a gente é minoria política, assim como os negros, assim como as mulheres. Nós somos minorias políticas e não populacionais. É bom a gente ter sempre isso em mente. A educação, que é o que a gente está conversando aqui bastante hoje, eu acho que é a porta de entrada para a gente começar a desconstruir todo esse preconceito que a gente tem. Como já foi bem pontuado aqui, tanto pela MH como pelo Bernardo, a gente morre todo dia. A gente morre todo dia, não é noticiado, né? A gente que está mais próximo dessa pauta, a gente sabe quantas todo dia aparece uma notícia de uma pessoa trans, que é a maioria, infelizmente, que foi assassinada. E isso acaba em nada. Então já bastou o tempo em que a gente não existe. Bastou o tempo em que a gente tem que sair da nossa cidade por não se sentir seguro, principalmente em Americana, que tem um histórico extremamente conservador, extremamente aí da extrema-direita, né? E quando a gente fala de educação é ainda mais grave, porque a gente tem toda essa falácia que foi criada pela extrema-direita, que é a ideologia de gênero, né? Que acusa professores que estão aí tentando combater esse preconceito, que acusam pesquisadores que lutam a vida toda para desconstruir todos esses preconceitos. E essa extrema-direita conservadora joga isso tudo nas nossas costas, chamando de ideologia de gênero, de uma canalice enorme. Então a gente tem que começar, e eu digo isso para todos os LGBTs que ia mais, a gente tem que começar a ocupar esse espaço, porque esses espaços nos pertencem. São nossos espaços. Nossos corpos são políticos. E eu acho que é até difícil de falar, né? Porque agora eu estou imaginando de todas as notícias que eu vi no início desse mês, de todos os LGBTs que foram mortos, né? A gente ter que sair da nossa cidade por não se sentir seguro, a gente não poder estar presente nos espaços que a gente quer, por medo de não saber se a gente volta para casa, ou a gente está preocupado com o nosso colega transexual, que a gente não sabe se ele vai chegar em casa depois do rolê, é muito difícil. Viver com medo é difícil. E essa é a realidade de toda a população LGBT. E nós estamos cansados. E o pessoal está comprometido em lutar contra toda essa LGBTfobia que mata pessoas todos os dias. É muito importante a fala da Adriana quando ela diz que um professor pode matar, e é verdade. A desinformação mata, né? Como o Bernardo bem colocou,
como é difícil para uma criança LGBT o período escolar, porque ali ela não tem nenhuma referência. Às vezes ela não tem uma referência em casa, ela não tem uma referência no professor, e ela não se entende como um ser, ela acha que ela está errada. É isso que a nossa sociedade coloca na cabeça dessas crianças. E isso acaba em suicídio, isso acaba em assassinato, e nós estamos cansados de morrer por conta de desinformação, por conta de um preconceito. Estamos no século XXI, e ainda a gente está debatendo coisas que a gente debate há muito tempo. Então, o que me fez me filiar ao PSOL americano foi exatamente isso. Porque eu sei que nesse partido, a minha existência está assegurada, a minha participação está assegurada, eu não vou ser vetado, a minha pauta não será vetada por preconceitos ou por pessoas que não têm a menor ideia do que está falando. Então, eu acho que é isso, basicamente. Concluo aqui minha fala. Muito obrigada, viu, Gui? Adriano, você quer falar? Tem alguma boa noite aí para dar? Tem. Apesar de eu ter dado uma atrapalhada bem grande, Adriana, mas você aí está arrebentando, você está me ajudando aqui, a gente vai consertando. Bruno Canova, muito bem lembrado, Adriana. Marielle, quem nós carregamos no peito como veste o Bernô hoje. É nosso símbolo maior de luta e era também LGBT. Rafaela Villalon, MH, arrepia. O Bruno Henrique mandando parabéns. A Denise Ramos está falando aqui pra gente. Esta live é importantíssima, pois precisamos tirar da invisibilidade este grupo que existe e tem direitos. E o PSOL está tirando, viu, Denise? O PSOL está tirando. O Sérgio está aqui com a gente, hoje e sempre. Carolina Gazeta, tema super importante e atual. Parabéns pela iniciativa. O Bruno está comentando aqui para a gente. Deixando aqui meu testemunho do trabalho do PSOL e da MH na inclusão da questão e representatividade da diversidade sexual na legislação de Americana. Abraço, Jurema. Ângela aqui com a gente, Marcelo Flores, Margarete Geraldo, Fernando, Roberto Pontes aqui com a gente, Ulisses com a gente. Vamos lá, Adriana, depois a gente fala mais. Boa noite aí. Tá bom. Nós temos perguntas importantes aqui, e a primeira pergunta eu vou passar para o camarada Bernardo, que é da Ionara. A Ionara pergunta o seguinte: quais as políticas públicas que existentes nas pautas do PSOL direcionada a pessoas trans, sabendo que as pessoas LGBT contam com mais privilégios dentro da sociedade? É aquela questão, né? Dentro de um grupo de pessoas que precisam lutar por direitos, tem aquelas que ainda tem uma luta mais necessária ainda, né? Você pode, então, responder a Ionara, Bernardo? Tudo bem. Ionara, eu queria agradecer, né, sua presença, sua pergunta, né? Ela que é uma colega também, uma amiga que eu tenho aí da nossa causa trans, né? Então, assim, eu como pessoa trans tenho colocado aí, principalmente para os pré-candidatos, né? As questões, principalmente o que eu vejo, assim, que a gente tem uma grande falta é a questão da saúde, né? O ambulatório, para a gente trabalhar em cima disso. Eu e a MH, junto com o GT LGBT, nós temos também algumas pautas para alteração, retificação, né, do nome para pessoas LGBT. A gente tem tentado aí trabalhar isso de uma forma gratuita, né, ainda tem sido bem difícil para a gente conseguir isso, né, mas estamos trabalhando aí nessa questão. Mas tem também a Denise, ela perguntou como que seria feito o esclarecimento nas escolas, né? Então, a gente também tem trabalhado isso, como eu ressaltei lá, a questão de um psicólogo, né, junto à escola, se possível, para trabalhar isso junto com professores, né, como a Adriana ressaltou também, que um professor, ele pode, né, matar uma criança,
Por quê? Mas não é na questão da ação em si, mas a fala da gente, né? Muitas vezes a gente faz com que essa pessoa ela venha entrar numa depressão, ela venha, né, a cometer um suicídio, que é uma taxa muito alta também, infelizmente, dentro das pessoas trans, né? A gente vem com uma falta aí também de tratamento, né, de um acompanhamento psicológico. Então, eu tenho colocado essas pautas, né, acompanhamento psicológico nas escolas e nos postos de saúde, o ambulatório, né, e a questão também do trabalho, né, a gente tem trabalhado aí a questão da empregabilidade junto, né, a trazer projetos junto com as empresas, né, inclusive convido você também a estar participando aí com a gente desses projetos, que é importante também, né, uma quantidade maior de pessoas, como o André Bellini, ele colocou aqui que o lugar do LGBT é onde ele quer estar. Então, né, estamos convidando vocês também para estar participando aqui junto com a gente, porque como o Gui colocou, nosso lugar também é na luta, né? A gente sabe que a gente sofre preconceito, então é importante nós estarmos também dentro, né, aí das políticas para que nós também possamos exigir nossos direitos, né, nossa segurança, acesso a trabalho, moradia, saúde e educação, tá? Então a gente tem trabalhado algumas pautas aí juntos. Encerro minha fala. Joia. Eu quero mandar um beijão para a Ionara, que eu fiquei muito feliz na hora que eu vi o nome da Ionara, e ainda participando, mandando uma pergunta excelente. Eu falo, os questionamentos respondidos, eles dão visibilidade para questões que têm o apagamento proposital, não é verdade? Adriana, você quer falar? A gente deixa. Pretendo. Pretendo que não para aqui os comentários, né? A Alice está falando aqui para a gente, eu estou aqui pela primeira vez, tia, e chamei a Vitória também. Essa tia é a Adriana, viu, gente? A Juliana Soares, excelente atividade, pessoal. Obrigado, Juliana. O Ulisses, parabéns pela resistência e luta, companheirada. Rosana Vaz chegou aqui. O Bernô tirou as palavras que eu ia ler aqui, que é o comentário do André, né? Eu vou ler de novo, gente. Lugar de LGBT é onde ele quiser estar. Ninguém tem direito de dizer ao contrário. Ninguém mesmo. Ninguém tem direito de dizer ao contrário. Temos mais um comentário aqui da Emily. Parabéns a todos que estão aqui compartilhando suas experiências, seus saberes e colocando em pauta algo que é mais do que necessário ser falado. Merecemos respeito. Respeito à vida. Adriana, com você. Tá, minha sobrinha Alice Abreu chamou a Vitória, que é uma menina de Piracicaba, maravilhosa, uma menina lésbica que soube exigir o seu espaço, né? Soube parar de sofrer. Espero que ela conquiste cada dia mais. Menina maravilhosa de Piracicaba, Vitória. Pessoal, boa noite especial para as minhas camaradas, companheiras de luta na educação, Marilda Ricardo e Luciana Polini. Temos aqui também conosco o Raul Passos. E temos uma pergunta muito importante que o Bernardo falou sobre a questão do apoio psicológico, mas eu gostaria que o Guilherme se aprofundasse nisso, que é a questão, Guilherme, como seria feito o esclarecimento dentro de uma escola, né? Se existe algum projeto. Você pode falar para a gente? Claro. Bom, como o B bem pontuou aí, essa ajuda psicológica é de extrema importância também, né? A gente tem no nosso programa aí essa proposta também de incluir a temática LGBT no nosso currículo municipal, né? É uma coisa que aconteceu aí, essa inserção da história LGBT no currículo, que acabou de acontecer na Escócia, por exemplo. Foi o primeiro país do mundo que incluiu a história LGBT na escola, o que a gente sabe que, pelo que a gente já viu aqui, é tardio, né? A gente já devia estar discutindo sobre isso há muito tempo, né?
Então, eu acredito que, eu vi aqui até nos comentários algumas pessoas falando da formação de professores é extremamente necessário, né? Eu, na graduação, a gente faz estágio, a gente sabe de todas as formações que os professores têm, mas nenhuma direcionada a esse tema, que é tão atual e tão necessário, né? Como a gente vai lidar com essas crianças que trazem algumas questões que a gente talvez não estejamos tão acostumados a tratar, né? E também tem a questão da família, né? Então, para além de uma formação da criança e dos professores, mas de uma sociedade também. E eu acredito que todo esse trabalho pode ser feito dentro da escola, né? Pode começar na escola e se expandir por toda uma comunidade, porque só assim a gente vai realmente conseguir receber bem essas crianças, esses alunos que têm todas as suas demandas, todas as suas questões, e assim eles se sentirão à vontade para, por exemplo, estar participando de uma aula onde ele sabe que ele não será discriminado nem por um professor desatento e muito menos pelos seus colegas, porque ele já tem essa noção de o que é uma pessoa LGBT, né? Do que se trata uma pessoa LGBT. Entender que isso não tem problema. Concluo. Então, tá joia. É importante. Eu ainda acho que nós temos que lutar para incluir no currículo do Brasil a história, né? A história da luta LGBTQIA+, porque parar com essa história dos vencedores, a gente, na escola, ser obrigada a transmitir essa história dos vencedores e deixar essa história tão bonita de luta apagada, assim como a história da negritude, da luta dos trabalhadores. Nós temos que incluir como conteúdo escolar. E formação. Os professores precisam ter acesso. Adriano, você quer falar alguma coisa? Está tudo sob controle? Não, tá Beleza? sem controle. Não para de entrar gente na nossa live, não para de comentar. É aquela falta de controle que a gente adora, né? Então tem aqui vários comentários aqui, gente. Não vou poder falar todos os comentários, não vou conseguir hoje, né? Também não vou conseguir, talvez, dar boa noite para todas as pessoas. Você vai me ajudando aí, tá, Adriana? Sim. Mas está aqui com a gente aqui, né? Já falei a Ângela Tavares, que ela faz um comentário aqui. Vivenciamos uma situação onde pais, em geral evangélicos, impedem, proíbem a participação de meninos em teatros por entenderem que isso é coisa de gay. Essa questão da religião, né? A gente teve aí um exemplo, né? Muito claro, né? Com a questão lá da menina de 10 anos, né? Ao ponto que chega isso, que chega ao ponto da imbecilidade, né? Que não são os cristãos essas pessoas, né? O cristão, ele é acolhedor. A Thalita, depois tem uma pergunta aí. A Marilda Ricardo aqui com a gente. Infelizmente, o Brasil teve um retrocesso com esses atuais governantes. Palavras certeiras, Marilda. Bolsonaro, Dória e Omar, além de genocidas, são homofóbicos esses caras. Então, a nossa luta vai ser grande, viu? Vai ser grande mesmo, mas pelo que a gente tem aqui, que as pessoas estão falando e como estão participando da nossa live, nós vamos ter força para derrubar esse sistema. Com você, Adriana. É isso mesmo, eu acredito na união da luta de classes. A gente já frisou muito, minoria apenas, minoria política, minoria em direitos, por enquanto. Nos aguarde. Tem a pergunta do Davi Spiller, mas antes eu quero agradecer a presença aqui do Cássio Araújo. Boa noite, Cássio, obrigada pela presença. O Davi, ele faz uma pergunta que eu vou direcionar para a MH. Ele gostaria de saber se o pessoal enxerga relevância na ressignificação do espaço urbano para a redução da hostilidade contra os LGBTQIA+, e se poderiam destacar algumas medidas que acham importante. MH, você fala para a gente? Boa. Bom, primeiro o meu abraço bem forte, bem apertado para o Davi, pessoa muito querida, um grande amigo que eu tive a oportunidade de fazer pelo PSOL.
Assim, é uma pergunta. Eu sei que você é bem capcioso e bem esperto de lançar essa braba na live, porque e você me coloca na berlinda, Davi, porque eu sei que é o tema do seu projeto de doutorado, né? Esperto. Mas vamos lá. A gente está se propondo, sim, a repensar o espaço de Americana e torná-lo mais acolhedor. Passa por exemplo, melhorar a iluminação das praças, pensar os espaços de lazer, mas passa também por fazer uma busca ativa, uma parceria, sim, com a assistência, com a saúde, nessas políticas, para buscar a população LGBT, para criar espaços de acolhimento, espaço enfim, de atendimento, e que não fica parado lá esperando vir e depois reclamar que está vazio, mas tentar organizar, como muito bem colocado pelas nossas camaradas na live de assistência, tentar organizar unidades volantes que vão até a população LGBT, que vão, por exemplo, lá na Avenida Bandeirantes, que aqui em Americana a gente sabe que é um tradicional ponto de prostituição de mulheres trans. E aí é diferente do que fazem e que propõem outros partidos, né? Porque tem um certo pré-candidato a prefeito aqui em Americana, que já foi capitão, major, enfim, que está aí pelo partido do Bolsonaro, e falando que vai botar ordem na cidade, que lá na década de 80 e 90 era famoso por pegar um ônibus ou um camburão e descer lá a Avenida Anhanguera, passar a rapa em Americana, pegando mulheres prostituídas, pessoas trans, pessoas LGBTs e levando para a delegacia, criminalizando essas pessoas. Então, diferente dessa postura, nós vamos atrás dessas pessoas para saber quais são suas demandas, para inseri-las em políticas públicas, para garantir seu sustento, para garantir sua saúde, dar oportunidade de trabalho, educação. É diferente do que essa gente acha, que criminalizando você resolve o problema, de achar que a nossa existência é criminosa. Então, a proposta do pessoal de ocupar o espaço é para além de colocar lá e de falar que vai fazer, de cumprir o mínimo necessário, é ir atrás da população LGBT e pensar efetivamente em como acolher. Acolher não é ficar lá, Deus dará. Acolher é chegar e perguntar, olha, como eu posso te ajudar, o que você precisa, tá aqui o que eu tenho para fazer por você. Diferente da criminalização, é dar oportunidade de vida para as pessoas. É isso que a gente está se propondo. É assim que a gente vai ocupar essa cidade, com acolhimento, com afeto, a política do afeto, a política que abrange as pessoas, da diversidade. Encerro minha fala. Que joia, é muito bom. Eu vou me empolgando também, porque realmente nós somos afinados nesse discurso, nós somos afinadas nesse discurso do acolhimento, não negando essa hipocrisia não, é maldade de criminalização. Fiquei muito feliz, empolgada. Pisa ligeiro, eu sempre falo, elite americanense, pisa ligeiro, porque o formigueiro está atiçado. Nós temos uma pergunta importante da Thalita Monteiro, que eu vou passar para o Guilherme, ela pergunta o seguinte: quando foi que o PSOL começou a levantar a bandeira da ideologia? Não, desculpa, gente. Eu confundi aqui. Quando foi que começaram a levantar esta bandeira de ideologia de gênero? Como isso foi recebido em Americana pelos gestores e professores e se teve relevância? E o Guilherme se propôs a responder. Por favor, Guilherme. Bom, como eu já comentei aqui, a Americana ela tem um histórico muito conservador nessa questão, né? Mas eu acredito que todo professor que se preze e que honra o seu diploma não cai nessa. Ideologia de gênero é uma grande falácia, né? O que acaba com a vida de muitos LGBTs, o que acaba atingindo a vida de muitas crianças, principalmente na escola, né? Então, eu acredito que um professor que se preze não cai nessa e ainda mais luta contra isso, né? Se a gente for falar de ideologia de gênero, é bom a gente ter em mente que a única ideologia de gênero que existe é essa que resume o ser humano a homem e mulher, heterossexual, onde meninos usam azul e meninas usam rosa. Essa é a ideologia de gênero, que está aí há séculos, há eras. E é essa ideologia de gênero que não serve mais na sociedade que a gente vive hoje.
Então, é dever de todo professor lutar contra essa ideologia de gênero. E é o que nós estamos fazendo, é o que o PSOL faz também, né? Isso começou aí no Brasil, tem alguns anos, um movimento muito forte dessas pessoas que acusam, quando a gente trata de gênero nas escolas, sobre sexualidade, de ideologia de gênero. Isso é uma falácia. É um mau caratismo dessas pessoas que tentam reverter esse discurso e tirar o foco de onde ele realmente está. Ideologia de gênero é o que tem matado pessoas todos os anos, a todo momento, pessoas LGBTs. Porque a ideologia de gênero diz que a nossa existência é uma farsa, que não existe. Que nós fomos presos aí dentro de uma caixinha que nos resume simplesmente a heterossexuais, a cis-heteronormativos. Essa é a verdadeira ideologia de gênero. E um professor que se preze luta contra isso. Eu encerro minha fala. É isso mesmo, Guilherme. Eu, como professora, e tenho contato com muitas professoras, eu digo que os professores, eles se negam a essa loucura que inventaram. A ideologia de gênero faz parte de um pacote que inventaram e jogaram na nossa sociedade, que ela tem tanto valor quanto a cloroquina e outras cositas mais. Nós nos negamos a isso. Eu repito, precisamos de formação, de mais formação, mas os professores realmente, eles não caem nessa, não caíram nessa. E você falou muito bem, viu, Guilherme? Pessoal, a Vanessa, minha amiga Vanessa, está conosco também, eu não poderia deixar de dar uma boa noite para ela. Você quer comentar alguma coisa, Adriano? Boa noite aí, eu queria colocar a palavra aqui de duas professoras, né? A Marilda Ricardo, que comenta: às vezes a pessoa pode matar sem falar. A falta de uma fala também é preocupante. E a professora Luciana Polini: nós, professores, temos um papel importante, por isso é necessário investimento e estudar sobre esse tema. Um abraço para a Luciana, gente. A Rosana Vaz, já colocando aqui uma ideia: assistentes sociais também nas escolas. Está aqui com a gente, você já falou, né? Tem o Cássio, né? O Cássio mandou um recado: o PSOL Americana está se tornando referência para nós da região metropolitana de Campinas. Um abraço a todos os camaradas. Muito importante suas palavras, Cássio. Luiz Nunes está aqui com a gente, comentando: a criminalização da classe trabalhadora é uma arma terrível. Para isso, usam de vários meios, tal como homofobia, vadiagem, racismos e outros. É isso mesmo, Luiz. Tem aqui também presente com a gente, Adriana, o Amorim, a Esther Santos, Geraldo Fanali, o César Ramos, a Mari, a Vanessa, o Anderson, nosso camarada o Anderson, o Diogo, a Neide Silva, nosso camarada também Renato e a Viviane, que você já falou. Com a palavra, Adriana. Ah, que legal. Nossa, eu fico muito feliz quando eu vejo a presença dessas pessoas. São elas que nos movem, né? Infelizmente, como toda quarta-feira, 1 hora é pouco, o assunto é bom, nós estamos com quase 1 hora e precisamos ainda das considerações finais dos nossos queridos convidados que vieram hoje ter essa fala tão pertinente com a gente, né? Então, o Bernardo pode fazer suas considerações finais. Seu boa noite, Bernardo. Bom, gente, novamente quero agradecer, né, pelo convite. Eu queria ressaltar só 2 coisinhas que você falou lá da questão da bibliografia, né, para quem quiser. Tem um livro que eu gosto bastante, que é o Viagem Solitária, né, do nosso João Nery, que foi o primeiro homem trans do Brasil, tá, para quem quiser. E ressaltar também que o Gui comentou da OMS, a transexualidade, ela só deixou de ser considerada transtorno, né, psicológico em 2018, lembrando que a gente ainda usa o CID-10, né, que ainda é de transtorno para o tratamento no SUS, tá bom?
E muito obrigado aí por quem esteve presente. Agradeço aí também a presença da Ionara pela pergunta, Denise, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Adriana, tem um comentário aqui da Ionara, o Bernô falou e eu quero ler ele, Adriana. Depois você passa aí. Ótimo. Direcionado ao Guilherme, né? Guilherme, sua fala foi coerente ao extremo. Essa falácia de ideologia de gênero serve apenas para diminuir ainda mais o nível de escolaridade de pessoas como nós, que já são excluídos do sistema. Pode tocar, Adriana. Pois é bom que a gente reverbere essas questões que não estão nas pautas do dia a dia. São muitos obstáculos que as pessoas são impedidas, claramente impedidas por uma mãe ideológica de acessar os espaços de trabalho, espaço de educação, e aí precisam se dedicar a trabalhos que elas não se identificam, ou até mesmo partir para a prostituição, encontrar a violência, encontrar a morte. É muito importante essa nossa fala de hoje. Agora nós teremos as considerações finais do Guilherme. Por favor, Guilherme. Bom, já quero agradecer muito o convite de estar aqui hoje e gostaria de me dirigir agora especificamente à comunidade LGBT, aqui de Americana, de Santa Bárbara, de região. É importante a gente se manter vigilante com alguns grupos aí que vão usar a nossa pauta, né? Destaco aí alguns liberais que vão usar a nossa pauta, mas que, na verdade, não estão nem aí para a gente, tá? É importante a gente sempre pensar, ok, eu sou um militante LGBT, mas o que significa eu ser um militante LGBT se eu não sou anticapitalista, por exemplo? Porque o capitalismo está aí. Eles fazem comerciais lindos, utilizando LGBTs, mas por trás ali na coxinha o negócio é diferente. Então é sempre bom a gente repensar as nossas práticas, e o PSOL de Americana está aqui para isso. Vamos discutir, vamos participar de formações, e vamos colocar os LGBTs na política, porque esse lugar também é nosso. Concluo. É isso mesmo. Esse lugar é de todas as pessoas que até hoje foram excluídas, foram tratadas como minoria. E esse lugar é das pessoas LGBTQIA e mais. A Ionara, no comentário dela, ela faz propositalmente, ela escreve que as pessoas são excluídas do sistema. Ela faz o cis em letras maiúsculas, com C. Para quem não sabe, a pessoa cis é a pessoa que não é trans. E o sistema, ele gira todo em torno da pessoa cis. E ele mata a pessoa trans. E nós queremos parar com isso. E assim como a gente não tolera mais a violência contra as pessoas LGBTQIA+. Agora nós teremos as considerações... Diana, tem mais um pouquinho de gente aqui. Vamos... Quer falar? Fala, legal. Vamos aproveitar. Aproveita. Não esqueça de mim. A Miriam Amaral Naves está falando aqui. Parabéns, Maria Helena, Guilherme, Bernô. E nossos pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito, Adriano e Adriana. Sintonia no nome. A Vanessa, já falei que está com a gente, né? A Cirlei, Gui, faço de suas palavras minhas palavras, e minhas também, Guilherme. O PSOL está aqui porque é um partido socialista e liberdade, que é um partido que quer e vai derrubar esse sistema capitalista. O Beto também passou aqui com a gente, Marcos Abreu e o Zum da Costa. Então são esses, Adriana, palavra para você. Tá certo. Antes da Maria Helena fazer suas considerações finais, eu gostaria que ela respondesse a pergunta da Miriam. A Miriam pergunta o seguinte, Maria Helena: houve avanço nas iniciativas dos governos passados, em particular no âmbito do Executivo Federal? Você observa avanços e retrocessos em Americana também em relação a políticas públicas LGBTs?
Você poderia falar um pouco sobre essas políticas para nós? Opa! Bom, na verdade, eu quero começar minha fala só para botar inveja em todo mundo, que o Bernardo falou e a minha cópia do livro do João Nery está aqui. Esse livro aqui é uma das grandes inspirações que eu tenho na minha luta. Eu tive a oportunidade de conhecer o João e comprei esse livro das mãos dele em 2014, quando eu era centro acadêmico lá em Franca, no meu curso de Direito. E aí eu lembro das falas dele e engato na resposta para Miriam, e depois já encaixo encerrando a minha fala. Todos os direitos da população LGBT, assim, fora, sei lá, fora nada, todos os direitos da população LGBT foram conquistados a sangue, suor e lágrima, foram conquistados com muito sofrimento, e a maioria por via judicial. A maioria se sustenta de maneira bastante frágil, e que pode, a depender de como avançar esse ataque teocrático à democracia brasileira, acabar sendo destruído. Então, a união homoafetiva não é lei. A união homoafetiva é uma decisão judicial. A adoção não é lei, é iniciativa judicial. São a atuação de advogadas e advogados como eu, que se dedicam, né, e que inspirados por pessoas como João Nery, que se formaram e que se dedicam a usar da advocacia à militância, né? Aqui em Americana, eu ouso dizer que não houve nem retrocesso, não saiu do zero. Se for retrocesso, vai para o número negativo, né? O que eu vejo dia após dia é amigos meus, amigas minhas, lésbicas, homossexuais, transexuais, que saem de Americana, que deixam a nossa cidade, porque não encontram aqui um espaço acolhedor, que não se sentem seguros aqui. Eu mesma, às vezes, eu sofri um ataque de lesbofobia no fim de 2018, ali na Avenida Paulista, saindo da padaria, né? Eu fui ofendida no meio da rua, como se nada tivesse acontecido. Americana não é uma cidade segura para LGBTs. A gente tem que mudar isso, porque são pessoas, são trabalhadores, são intelectuais, são contribuintes, em última análise, que deixam de estar aqui. Então, assim, não é nem retrocesso, não é nem resistir. A gente tem que avançar. Resistir quer dizer que a gente tem alguma coisa para defender. Aqui em Americana não dá para defender a Americana para a população LGBT. A gente tem que ir para cima, tem que avançar, tem que criar essas políticas. E aí eu reitero o que o Guilherme colocou e o convite para a população LGBTQIA+, de Americana. Vamos construir junto, não fica com medo, não. Ai, mas se eu entrar para a política, se eu me filiar, meus amigos vão me excluir. Então será que eles são seus amigos mesmo? Vem com a gente, vamos lutar para todo mundo, vamos de braços dados e vamos para cima. É a única opção para nós LGBTs, encontrar um espaço e tomar ele para nós. Porque não foi dado, nunca será, e se a gente não ir para cima, não vai ter jeito. E aí, hoje, de novo, reiterando, dia 19 de agosto, dia do orgulho lésbico, como nós fizemos na ocupação e no levante do Ferros Bar. Nós vamos subir nas mesas, nós vamos quebrar os microfones, nós vamos ir para cima e gritar na orelha de quem quiser, só assim que a gente conquista direito. Vamos seguindo juntos de mãos dadas e com os braços cerrados. É isso, pessoal. Boa noite aos camaradas e, de novo, vamos para cima, pessoal. Meus camaradas, minhas camaradas, sensacional a live, sensacional. E ainda eu vou ter que tirar tempo aqui, para dar uma boa noite para a pastora Ione, uma boa noite e um abraço para ela, que a pastora Ione tirou o tempo dela. Semana passada, estava falando com a gente aqui sobre violência contra a mulher. E tem muito a ver com a nossa live de hoje, né? Se a gente colocasse lá na chamada violência contra a comunidade LGBT, tinha muito o que falar. Também está aqui com a gente a Vitória Gomes, Joilson, nosso pré-candidato da saúde, Rodrigo Freitas, Francisco, Eduardo e Vitória. Quero agradecer, eu já vou fazer meu agradecimento aqui, tá, Adriana? Quero agradecer a todos que participaram. A gente já até passou do horário, nós estamos aí com 1h10 de live. Eu sei que a Rosana Vaz aí falou, gente, vamos fazer 2 horas de live. Rosana, a vontade é grande.
Vontade é grande e não vai faltar assunto, viu? Não vai faltar assunto. Não fal... Se eu continuasse aqui só no Boa Noite lendo comentários, eu acho que a gente chegaria a 2 horas, né? Que a participação é enorme mesmo, né? A nossa live é séria mesmo. E queria falar aqui para o nosso camarada Bernô que o PSOL, no plano de governo dele, já está incluso o ambulatório para trans, né? A gente vai ter Secretaria da Mulher, Secretaria LGBT, nós vamos dar o devido espaço para vocês e também o devido espaço para a classe trabalhadora dentro do nosso governo. Agradeço, gente, boa noite e a palavra com a Adriana. Olha, quero fazer aqui alguns comentários antes da gente finalizar. Primeiro, quero dar boa noite para a Dandara, que ela está nos assistindo, ela fez um comentário. Eu vi aí que ela fez um comentário. Boa noite, Dandara, um beijo. Quero ressaltar algo que a MH disse, que é muito importante, é muito grave, que é a questão dos nossos jovens irem embora de Americana. Então, nós perdemos uma força criativa, nós perdemos essas pessoas que têm que ir para São Paulo para sofrer menos, e nós não podemos mais continuar permitindo isso, é inadmissível, a gente tem que fazer uma cidade acolhedora, plural, dar oportunidades. A Luciana Polini falou que a Americana é conservadora, e que a gente vai mudar isso. Olha, a Americana não é conservadora, acontece que as pessoas foram caladas, pelos sobrenomes, pelas mesmas pessoas que sempre ocuparam esses espaços. E agora nós iremos dar voz a essas pessoas. Então, nós vamos contabilizar aí e juntar todas essas pessoas que foram caladas. Vocês vão ver se a Americana é conservadora. Uma minoria é conservadora. A maioria quer o seu espaço, e nós vamos invadir. Como a Maria Helena falou, nós vamos arrebentar a porta se for preciso. Se a chave estiver emperrada, a gente vai ter que meter o pé. E, por fim, dizer assim, nós precisamos estudar, conhecimento é empoderamento. Todo mundo precisa se empoderar. E a gente tem muito que aprender, eu quero aprender muito com vocês, quero mais beabá, eu quero fazer um beabá LGBT com as professoras, que eu acho que nós precisamos muito. E agradecer, tá bom, pessoal? Agradecer a todos que participaram, que nos assistiram, que deram boa noite, e agradecer a vocês, certo? E eu espero que até o final a gente tenha mais oportunidades, porque é muito enriquecedor. Beleza? Boa noite, Americana. Beijos. Até mais.